possamos nos alimentar da Tua Palavra, Deus. Que haja renovo, que haja libertação, que haja cura em todas as áreas das nossas vidas, ó Deus. Porque o Senhor tem prazer em nos curar, em nos renovar a nossa mente, ó Pai, pelo poder do Espírito Santo. Amém. Aleluia. O culto é ligado, né, como a irmã Zaris falou, às mulheres. Mas nós sabemos que é para nós todos, não é mesmo? A gente sabe que hoje em dia, principalmente depois de Jesus, a mulher recebeu uma nova embalagem. Eu estou usando uma metáfora aqui. Porque antes de Jesus, elas não eram nem contadas. No Êxodo, quando o povo atravessou lá, as mulheres e as crianças nem eram contadas. Vocês sabiam disso? Não contavam. Era tão somente para a procriação, para gerar filhos. É verdade. E foi com Jesus que ele mostrou o valor da mulher de uma maneira diferente. Mas infelizmente, e isso vocês já podem ter observado, hoje em dia, já há um tempo, há uma confusão muito grande. Porque as mulheres, por alguns motivos, acabaram avançando muito e acabaram se desvalorizando. Algumas mulheres acabaram fazendo uma força que não tem que fazer. Porque na verdade Deus nos fez mais frágeis. Deus nos fez acolhedoras. Mas a história conta isso. Depois da guerra, quando os homens não voltaram para casa, foram mortos na guerra, e as mulheres tiveram que assumir as casas. Porque quando a gente lê a Bíblia, a palavra de Deus, nós temos que pensar num todo. Porque a Bíblia é a vida aqui dentro da nossa vida. Então não tem como a gente falar da palavra de Deus sem olharmos o histórico. Por exemplo, quando eu cheguei aqui, a irmã Alice falou do caderninho, da caixinha de oração e de uma sacolinha de pedidos. Então a gente tem que colocar isso aí dentro do momento que nós vivemos na história. Qual foi o momento da nossa cidade que essa igreja viveu? O momento da enchente, que as águas vieram e tomou tudo, mas aquilo ali Deus falou, não, eu vou mostrar para vocês que eu estou aqui e que eu honro. Mas então nós não temos que falar da história, do cotidiano, do que aconteceu na nossa cidade? Porque nós, a vida, a história, os acontecimentos estão inseridos nesse momento. Então o que aconteceu com as mulheres? Aconteceu isso. E veio, né, a criação, a invenção do anticoncepcional. A mulher já podia escolher se queria ou não ser mãe. Meu Deus. Sabe, então muitas coisas aconteceram. E algumas mulheres se rebelaram contra os próprios homens. E hoje nós vemos até mulheres sofrerem por causa disso. Equivocadas. Muitas pessoas, muitos líderes aí, no nosso cotidiano, na história dos países do mundo, eles sabem da força, da inteligência da mulher e acabam usando isso de maneira má, para poder incitar, provocar nas mulheres até um ódio pelos homens, sabia? Que elas tomem o lugar dos homens. Mas não foi assim que Deus fez. Deus fez a mulher para ser respeitada, para ser amada, para ter o papel dela. Aquela parte que a irmã Rosalice leu para nós, aquela mulher ali, ela fazia de tudo, meus irmãos. Ela comprava, ela vendia, ela costurava, ela cozinhava. Ela era uma empreendedora, ela era como a mulher de hoje, que é empreendedora, que tem firmas. Não era diferente. Só que Deus quer que nós reconheçamos o lugar que Ele quis nos colocar, o porquê da nossa existência. Nós nascemos para sermos protegidas. Nós nascemos para acolher. Não nascemos para fazer tanta força como muitas mulheres têm feito e têm adoecido e têm atrapalhado até os homens de serem homens. Vocês sabiam disso? Tem mulheres que têm tomado erradamente. E não é por aí. É com sabedoria, é com amor. E as mulheres têm sofrido, nem por isso elas deixaram de sofrer. Quando nós ligamos os jornais, a mídia,
nós vemos a quantidade de mulheres que são assassinadas, que são agredidas. É muito grande. Mas por quê? O mundo não ouve a palavra de Deus. O mundo vem e distorce aquilo que o Senhor escreveu. Porque Deus fez cada um com um papel todo especial. Basta que nós peçamos ao Espírito Santo, que nós procuremos entender o papel das mulheres. Sabe por quê? Nós seremos muito mais felizes assim. Amém. E nós não precisamos passar na frente dos homens, nós não precisamos agredir, nós não precisamos diminuí-los para que nós sejamos felizes. É o contrário. Nós precisamos ser protegidas, ser amadas. Precisamos recuar com sabedoria para que possamos realmente viver o plano de Deus. Tem muita coisa para falar sobre mulher, tá? Eu falei, meu Deus, tem tanta coisa, eu não sei, só me ajuda. Porque o tempo, né, também é limitado. Então vamos lá. Essa mulher aqui era uma viúva. E naquela época, uma mulher viúva, sozinha criando filho, e daqui a pouco morre o filho. Como que essa mulher ia ficar? Totalmente desprotegida, desamparada. Sabe, a gente vê aqui falando que o povo estava acompanhando ela no enterro. E ela chorava. E Jesus, ao vê-la, se compadeceu. E ele disse, não chore. Como que alguém fala para o outro, para uma mãe não chorar no enterro do filho? Vocês pararam para pensar? Não chore. Mas ele disse isso não no tom de que ela estava errada em chorar. Não, ele falou, basta. Eu vou fazer algo maravilhoso. Aleluia, glória a Deus. Porque às vezes nós achamos, quando morre alguém, a gente fala assim, não, a gente é crente, a gente não tem que chorar, a gente tem que aceitar. A gente vai aceitar sim, mas nós temos o nosso momento de luto. E se nós engolirmos o choro, não processarmos, não vivermos o luto como ele deve ser vivido, nós adoecemos. Sabe por quê? Nós somos carne, nós somos humanos. Então, muitas vezes, quando a gente vai num velório, se a gente não souber o que falar, vamos fazer silêncio. Só abraçar aquela pessoa, ouvir, sabe? Ela não é Mulher Maravilha e nem os homens são super-homens porque são crentes. Não deixamos de ser humanos. Precisamos viver o luto. E muitos estudos dizem que o luto, ele dura aproximadamente 6 meses. Eu acompanho como pastora pessoas enlutadas e é exatamente assim. O choro vai diminuindo, vai vindo a consolação. Mas se a pessoa não chorar, ela adoece. Aí ela entra em depressão e vem para o corpo. Porque o nosso corpo recebe toda a descarga dos nossos sentimentos. Sentimentos a gente não vê. A gente não vê o amor, a gente não vê a raiva, a gente não vê o ciúme, a frustração, a rejeição. Mas tudo isso aí produz uma química dentro de nós. Que tem que ir para o lugar certo e tem que sair também. Porque senão acaba virando tumor, acaba virando problema de pele, acaba virando úlcera, acaba virando diabetes, taquicardia. Aí nós vamos para o médico tem que receitar um monte de remédio. E nem cura, é um paliativo. O que é um paliativo? É igual quando você precisa quebrar a perna e andar de bengala, até a sua perna curar, sarar. Então o remédio não é pra gente usar direto, talvez. Talvez alguns remédios sim, né? Tem pessoas que têm diabetes, que tem que ficar usando metformina, né? Meu pai mesmo usa direto. Mas olha, eu tive um amigo, ele já até partiu. Ele tinha crises de diabetes e subia demais, era o emocional dele. Vocês acreditam? A partir do momento que ele começou a cuidar do emocional dele, que ele começou a tratar as emoções dele, que as nossas emoções ficam na nossa alma, que é a nossa vontade, os nossos sentimentos, as nossas memórias, ele parou, ele entrava em coma diabético. Ele nunca mais entrou. Porque nós temos que tratar tudo isso. Então nós precisamos saber que nós somos humanos. Tá doendo? Chora. Jesus falou, olha, a raiva, porque até Jesus sentiu raiva. Quando ele esteve lá no templo, ele baixou o chicote naquele povo que estava lá vendendo coisas, né? Eles vendiam os animais, não aceitavam os animais que eram levados para sacrifício e levavam outros animais para ganhar dinheiro.
para poder estar roubando, mesmo, fazendo coisa errada. Ele teve raiva daquilo e ele chicoteou. Mas ele fala: não pequeis, irai-vos, mas não pequeis. Então a gente tem que ter inteligência emocional. O que é ter inteligência emocional? É saber lidar com as nossas emoções. Às vezes a gente não fica com tanta raiva e dá vontade de ir lá e socar. Mas se a gente for obedecer a nossa vontade de bater, de xingar, o que vai ser da vida? Vai virar uma guerra. Já está uma guerra, né? Sim. No nosso dia a dia as pessoas já não respeitam. A gente vê tanta gente estressada, nervosa, matando, xingando, empurrando. São pessoas que estão estressadas. Sabe por quê? A única maneira da gente tratar da nossa alma, tratar desses sentimentos, é aos pés de Jesus. Sabe? Vocês já passaram por momentos de tristeza, de algum sentimento tão forte que vocês nem conseguiram chorar? Eu já passei por isso, é horrível. Sabe por quê? Chorar, a Bíblia mesmo fala, lava a nossa alma. Sabe, o pior é quando nós nem conseguimos chorar. Nós ficamos como se estivéssemos entupidos. Aí quando a gente começa a orar, a gente começa a conversar, Senhor, teve vezes que eu pedi, Senhor, me ajuda a chorar. Senão eu vou explodir. E quando eu chorei, sabe, eu consegui melhorar. Então, só aos pés do Senhor, para nós tratarmos. Tem gente que fala, depressão é do diabo. Não, o diabo aproveita da depressão. Ele sabe o que é uma pessoa deprimida. E a depressão é uma das piores doenças. Sabe por quê? Não sai sangue. A gente costuma valorizar, dar valor àquilo que sangra, que está quebrado, que a gente está vendo. Mas a depressão é por dentro. E ela pode ser também hormonal. Pode ser o nosso corpo que entra em desequilíbrio. Porque nós temos glândulas aqui no cérebro que produzem o hormônio da alegria. Por isso que a Bíblia fala lá em Neemias. Ele diz, a alegria do Senhor é a nossa força. E fala lá no Novo Testamento, acho que Filipenses, alegrai-vos no Senhor, o apóstolo Paulo fala, vírgula. Ele digo de novo, alegrai-vos no Senhor, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Quando nós nos alegramos, produz hormônios aqui dentro. E quando o hormônio, que é uma química, tá? Que a gente teria que ver aí um laboratório, aquilo desce pelo nosso corpo, vem no nosso sangue, traz vida, traz saúde para o nosso corpo. Aleluia. E quando nós ficamos tristes, é outro hormônio que se derrama, e é um hormônio, vamos dizer assim, de uma maneira meio grossa, mas é um hormônio venenoso. Já reparou quando a gente fica com raiva, como que o coração dispara, e tem pessoas que dão até ataque cardíaco? Dá coceira, dá dor de barriga, não dorme, a mente não para. Então nós precisamos cuidar da nossa alma. Mas nós não podemos cuidar da nossa alma sozinhos. E nós mulheres, eu falo só um pouquinho para as mulheres, senão vai parecer que eu estou falando só com todo mundo, eu tenho que falar um pouquinho. As mulheres, nós temos dificuldades, porque nós gestamos, os homens também têm, não são só as mulheres. Mas nós temos fases das nossas vidas, né? Hoje a gente tem até uma gestante linda aqui, tá de parabéns, tá linda demais. Sabe? Gerar filho, ter hormônios para ter o ciclo menstrual, para depois entrar na menopausa, isso tudo traz um desequilíbrio no nosso corpo. Sabe, hormonalmente a mulher leva um prejuízo maior. Então a gente tem que se cuidar. É muito normal na idade da menopausa a gente ter depressão, porque há um desequilíbrio hormonal. Uma vez eu tive uma pessoa que me pediu para ir conversar com ela, e ela estava com muita depressão. Gente, ela não tinha idade avançada, ela devia nem ter 40 anos, mas ela estava assim, colhidinha, sabe? Ela parecia uma senhorinha de uns 90 anos. E ela falou para mim assim, todo mundo que vem aqui orar para mim, fala que eu estou com demônio, que eu estou deprimida. E ela falou isso com muita dificuldade, sabe? Ela era filha de pastor, olha só. E eu falei para ela, não, o demônio aproveita da depressão. E ela tinha morrido a pessoa da família dela, ela estava muito triste. E todo mundo que ia orar para ela, começava a falar que ela estava com demônio, e a mulher piorava. A partir do momento que eu falei para ela, não é isso. Sabe, gente, se vocês virem a mulher hoje, é inacreditável como ela está linda. Glória a Deus. Aleluia. Bastou, sabe, tirar aquele peso, aquela culpa.
Porque é horrível, você já está passando mal, você está mal, e o outro ainda fala, demônio, é demônio. O demônio aproveita disso aí. Porque ele sabe como jogar na mente de uma pessoa para ela se suicidar. Sabe por quê? É aqui que é o nosso controle. Por isso que a palavra de Deus fala lá em Romanos 8:12. Não vos conformeis com este século, com esse mundo, mas renovai a vossa mente para que experimenteis a boa, perfeita, agradável vontade de Deus. A nossa mente é tudo. Aonde a nossa mente vai, a gente vai atrás. Então, por isso que nós precisamos ler a palavra, nos alimentarmos com a palavra, declararmos a palavra. O que é declarar a palavra? É falar. Aleluia. Sabe? Quando nós acordamos, presta atenção. Aqueles primeiros pensamentos que a gente tem vão determinar como vai ser o nosso dia. Você sabia? E se a gente já começa a ter pensamento negativo, porque o desgraçado já vem jogar na nossa cabeça, não se iluda não. Ele nem dorme. Nós temos que combater, já acordar. Eu já acordo falando, bendize-me, Senhor, tudo que é em mim, bendiga o teu santo nome. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. E é aquela briga, porque eles vêm jogando na nossa mente. E nós precisamos saber que a gente está em constante guerra. Sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Primeiro, sujeitai-vos a Deus. Sujeitar a Deus é o quê? Ler a palavra, declarar a palavra, colocar louvor, colocar testemunho. Quase todo mundo tem celular. E quem não tem celular tem rádio. Qualquer radinho aí passa pregação. Não faz comida sem estar ouvindo uma pregação, sem estar ouvindo um louvor, não. Eu não perco meu tempo, é todo dia. Estou arrumando casa, eu tenho o celular. Penduro o celular no ouvido. Eu não deixo a minha mente vazia. Aleluia. Tem um ditado que fala, mente vazia, oficina do diabo. Nós só venceremos com Jesus. Amém. Com a palavra dele. Amém. Precisamos ter sede e fome da palavra. E mesmo se não sentirmos, eu não estou sentindo, não dá confiança. Hoje mesmo eu fiz uma poesia para Jesus e postei lá no meu canal. Falei, sentimentos são sentimentos. Deixa o sentimento para lá. Eu não estou com vontade de orar hoje, não estou com vontade de louvar, não estou com vontade de ler a palavra. Não dá confiança, não. Obriga a tua mente, sabe? Lá em Coríntios fala, leva o pensamento cativo ao poderio de Cristo. Não deixe sua mente solta. Porque se você deixá-la solta, você vai perder a sua mente. Se você perder a sua mente, você vai perder tudo. Uma palavra pode desgraçar a vida de uma criança. Uma criança porque ela é mais vulnerável, né? Ela ainda está em formação, mas de um adulto também. Vê como um elogio é bom. Quando a gente fala para alguém, nossa, como você é bonita, seu sorriso é bonito, sua roupa está bonita, aquilo levanta a pessoa. Mas às vezes você não precisa nem abrir a boca. Se você olhar para a pessoa assim de lado, você destrói a pessoa. Sabe, porque a comunicação ela não se dá só em palavras faladas. Ela se dá também em olhar, em gesto, em olhar. Os nossos olhos são as janelas da nossa alma. E a gente conhece um olhar bondoso e conhece um olhar maldoso. Não é verdade? É verdade. Se a pastora voltar para a palavra aqui. Então essa mulher, Jesus falou, um rapaz levanta. E ela teve de volta o filho dela. Glória a Deus. Sabe? Porque nenhuma mãe gosta de perder o filho. Só que nós conhecemos mães que perdem os filhos. Perdem não. A Eichla, vocês conhecem a Eichla? A Eichla fala assim, eu não perdi o meu filho. A gente diz que perde quando a gente não sabe para onde ele vai. Mas ela sabe onde o filho dela está. Eu também perdi um filho. E eu sei onde ele está. Então eu não perdi. Houve um propósito. Houve um propósito. Porque Deus me mostrou tudo. Glória a Deus. Sabe? Meu Deus. Então, é triste. Mas nós temos que entender que aqui nessa terra, a própria Eichla falou, para mim foi muito duro. Porque eu fui muito acostumada a ver milagres. Filha de pastor, né? Sobrinha de pastor, ela viu a mãe ser curada, ela só via cura. Mas de repente a vida, houve essa perda do filho. Então foi muito difícil para ela. Mas através da perda do filho, da partida dele, ela pôde testemunhar para muitas outras mães, se tornou mais forte, sente saudade do filho, porque a gente sente. Dói. Mas aí a gente pede ao Senhor, o Consolador, que nos console. Bom, essa mulher aqui,
eu trouxe para falar sobre ela hoje, para falar realmente desse valor da mulher e para a gente refletir sobre essas coisas. Que nós precisamos realmente ser mulheres da Bíblia. Que é ser mulher da Bíblia. Mas não dá, pastora. Aquela época era aquela época, essa época, essa época. Não, a Bíblia é atual. As coisas mudam, sim. Mas a essência, aquilo que Deus quer de nós, está aqui dentro. Está dentro da Bíblia. Aleluia. E não tenho a certeza que Deus quer o melhor para nós. Nós somos princesas, rainhas do Senhor. Podem ter a certeza disso. Glória a Deus. Sabe quem foi no túmulo? Quem foi a primeira a ver a ressurreição de Jesus? Foram as mulheres. Sabe quem ficou lá aos pés da cruz? Só João. Os restos das mulheres. Aleluia. Sabe? Quem Deus usou para trazer o filho dele também foi uma mulher. Aleluia, Jesus. Então nós precisamos saber do nosso valor, do amor que ele tem. E os homens também, sabe? Porque é responsabilidade do homem também ensinar para a mulher, ele conhecer o papel dele dentro da Bíblia, para quando ele vê que a esposa está errando, a namorada, a irmã, a filha, ele com sabedoria, com a autoridade que Deus dá, puxar, trazer, né? Que Adão falou assim: ah, foi a mulher que só me deu que fez isso comigo. Ô Adão, a gente aprende com Adão. Não, né? Ele deveria, não é, a gente não pode fazer isso. Mas ele ficou distraído. Sabe por quê? Nós somos seres humanos. E Deus já sabia que eles iam errar. Porque Jesus, antes da fundação do mundo, já existia em Deus. É um mistério, Pai, Filho e Espírito Santo. E o Verbo se fez carne. Ele era verbo, ele era palavra. E habitou no meio de nós. E veio, Jesus veio, andou aqui, fez milagre, nos mostrou um reino diferente. Não um reino que os romanos estavam esperando, que era um líder político, que ia comandar, que ia fazer acontecer do jeito da política da época. Não, Jesus não veio. Jesus veio mostrar que o reino dos céus é diferente. Nós temos um corpo, nós vamos cuidar do nosso corpo, que é templo do Espírito Santo. Nós queremos uma casa confortável, tudo normal. Queremos um transporte, isso não é nada demais, isso não é pecado. Nós vemos os homens de Deus na Bíblia, eles tinham dinheiro. Deus não quer que isso se torne o nosso Deus. E que isso se torne fonte de desamor para com os outros, sabe? Ele quer que tudo seja colocado no lugar que Ele nos ensinou. Então nós temos tudo na palavra de Deus. Aleluia. E quantas mulheres, eu anotei tanto nome de mulher aqui, ó, sem brincadeira, eu anotei, tem umas 12 mulheres aqui. Falei, eu vou perguntar para elas qual mulher que elas admiram, né? Tem Raabe, que foi a prostituta. E Jesus saiu da descendência de Raabe, vocês sabiam? Descendência de Raabe, que era uma prostituta. Sabe por quê? Para mostrar para nós que as pessoas podem deixar de acertar, que o mais importante é que elas procurem se corrigir e acertar. Amém. Jesus, Ele ama o pecador, Ele não ama o pecado, mas Ele nos resgata. Madalena também, que lavou os pés de Jesus, também uma prostituta. E Jesus permitiu, sabe? Então Jesus, Ele pensa muito diferente do que a maioria das coisas que a gente vê no mundo de hoje. Sabe, o Senhor está aqui no meio de nós. Ele está feliz em ver os louvores. É uma igreja pequenininha, mas olha o calor, a presença de Deus, tudo. Teve dança, teve música, tiveram oportunidade. E todo mundo vai sair daqui hoje com o coração cheio. Todo mundo vai sair, vai botar a cabeça no travesseiro e vai se sentir cheio. Glória a Deus. Sabe por quê? O único que é capaz de encher o nosso coração de verdade é Jesus. Amém. E às vezes a gente vai pensar assim, nossa, mas eu não comprei nada, eu não fui, eu não comi uma pizza, eu não fui para um restaurante, eu não ganhei nada de presente, mas eu estou feliz. Aleluia. E essa felicidade é que é real. Aleluia. Sabe? Quando a gente ama o outro, quando a gente estende a mão, sabe por quê? A ciência já provou. Eu gosto muito de estudar essas coisas.
Porque eu aprendi que o nosso controle, eu gosto muito de Romanos 12:2. Então eu estou sempre procurando estudar essa parte da mente, como funciona. Eu pago para fazer curso às vezes. Sabe por quê? Deus fala para a gente estudar, para a gente aprender. E a ciência já provou que nós fomos feitos, as nossas glândulas aqui, os nossos hormônios, quando a gente faz o bem, ele derrama hormônios de alegria. Olha só, quando eu amo, quando eu sorrio, quando eu ajudo alguém, o meu corpo responde. Já foi visto, já foi filmado, meus irmãos, em ressonâncias, em exames mais caros, mais aprofundados, que há um derramamento. Quando a gente vem na igreja, quando a gente louva, quando a gente ora, Aleluia. também está lá na internet, já foi provado que a gente é muito mais feliz. Como que a gente vai ignorar essas coisas? Não podemos ignorar. Aleluia. Jesus está voltando. Glória a E Ele quer que nós conheçamos todas essas verdades. Ele não quer que nós sejamos ignorantes. E nós temos uma outra vida. A nossa vida não vai acabar aqui. Amém. Precisamos lembrar disso todos os dias. Glória a Deus. Que nós temos um Pai, uma casa, a eternidade. Então tudo que a gente viver aqui, tudo que a gente passar, é pouco. Às vezes quando eu deito, o sono demora a chegar, eu fico tentando imaginar como que é o céu. Aleluia. E eu fico imaginando. Minha filha ri, fala, mãe, só você. Eu fico assim, será que lá tem borboleta? Aí eu fico imaginando as borboletas assim, lindas, sabe? De cristal. Eu fico imaginando, eu amo o mar, eu queria que no céu tivesse mar. Aleluia. E eu fico imaginando aquelas coisas, sabe? Pensando, meu Deus, como que deve ser? Eu não gosto muito de pensar que é rua de ouro, não. Eu acho estranho. Rua de ouro? Negócio duro pra andar, sei lá, gelado? Né? Sou eu, meus irmãos, sou eu. Eu com os meus pensamentos. Oi? Mente sã em corpo sano. Isso. Mente sã, corpo sadio. Isso, mente sã, corpo são. Para o corpo tá são, tá saudável, é preciso que a mente fique sadia. Aleluia. Tá? Esse bebezinho que tá aí, pode falar para ele, tá? Tudo de bom, pai. Lê a Bíblia para ele, lê o Salmo 139 para ele. Tô falando sério. Fala para esse bebê, você é abençoado, você é consagrado a Deus, você veio no tempo para fazer a diferença, sabe? Fala mesmo. Aleluia. Ele vai, sabe? Eita. Depois quando ele estiver grandinho, você vai ver como é que ele vai identificar tudo isso. Não deixe de falar isso, ele deve estar quase nascendo, essa barriga está bem grande. Aleluia. Se você não falou ainda, sabe? Fala você de Jesus. Sabe por quê? Nós podemos gerar vidas. Pela intimidade entre o casal gera vida. Mas essa criança só vai nascer porque Deus botou um espírito nela. Porque Ele soprou um sopro de vida. Porque nós não somos capazes de dar a vida. É verdade. Nós podemos ajudar criando a carne. Mas quem dá o sopro de vida é o Senhor. Aleluia. É o Senhor. E Glória. nunca se esqueçam, o Espírito Santo quer habitar em nós. Ele não quer só nos visitar. A gente fala, né? Visita, Espírito. Visita nada. Habita. Eu sou a habitação. Ele fala através de mim. Ele mora em mim. Nós temos que lembrar o tempo todo. Quando formos vestir uma roupa, quando formos comer. Esse aqui é o templo. Eu tenho que comer com cuidado. Eu tenho que dormir direitinho. Eu tenho que me vestir direitinho. Eu tenho que fazer a limpeza do meu corpo. Aleluia. Verdade. E você, minha irmã, você, meu irmão, nós somos filhos do mesmo Deus. Amém. Nós não podemos querer o mal para o outro, É verdade. porque nós temos um Pai que é o mesmo, que nos ama, Glória a Deus. que quer cuidar de nós. Aleluia. Então nós precisamos realmente, amados, sabe, pedir ao Senhor que nos ajude. Que é o primeiro. Qual o primeiro maior mandamento? Eu já estou terminando, tá? É a última coisa que eu vou falar. Qual é o grande mandamento? O maior de todos? Amar a Deus. O que é amar a Deus? Isso tudo que eu falei aqui. Aleluia. Como que eu vou amar a Deus se eu não amo o meu próximo? Como que eu vou amar a Deus se eu não respeito o meu corpo, não respeito o corpo do outro? É, Jesus. Amar a Deus sobre todas as coisas. Sobre dinheiro, sobre... Sabe, às vezes uma mulher que idolatra o marido que idolatra a mulher. É. Sabe, idolatra o filho. Não,
Amar a Deus acima disso tudo. Glória a Deus. Sabe? Glórias a Deus. E amar ao próximo como a ti mesmo. Obrigada. Ele está mandando se amar o próximo primeiro, não. A frase é que vem virada. Mas a frase está dizendo para você se amar, para você amar o próximo. Porque ninguém dá o que não tem. É mentira. É mentira. Aleluia. Ninguém dá o que não tem. Meu Deus. Se tiver amando o outro, se tiver se sacrificando demais e não se amando, é porque tem medo de ser rejeitado. Não sabe fazer cara feia, tem medo da rejeição, tá ferido. Glória. Já foi rejeitado. Aí sorri pra todo mundo porque tem maior medo que o outro olhe ele de cara feia. Eu já tive isso. E Jesus já me curou 99,9%. Tô curando ainda, porque o negócio é feio. Mas sabe, porque Deus quer que a gente se ame. E a gente se amando, a gente vai transbordar. Glória a Deus. E lembrando daquela palavra, eu vem falando mais uma coisa. Deixando as coisas que ficaram para trás, sabe? Cuidado com a culpa. A culpa é um veneno, tá? O diabo adora a culpa, tá? É. E Jesus não usa a culpa, não. Ele quer que a gente seja responsável, tá? Ele quer que a gente tenha convicção e não condenação. Convicção de quê? De que a Bíblia fala isso e eu estou fazendo isso. Então eu preciso com a ajuda, com a graça dele, não na minha força. Porque nós não temos essa força. Amém. Ele que tem. Fazer diferente. Ter convicção de que tem alguma coisa na minha vida que não está de acordo com a vontade dele. E deixar o diabo que fica gritando as culpas na nossa cabeça pro inferno, que é o lugar dele. Amém? Amém. Meus amados, tem muitas outras mulheres aqui, mas vocês vão depois ler, vão, sabe? Não deixe de ler a palavra, sabe? Ah, pastora, mas eu leio livros, eu leio a Bíblia, eu estou sempre assim, lendo a Bíblia e lendo livros de pessoas que discorreram sobre alguma passagem bíblica, livros sérios que falam sobre a Bíblia, tá? E quando você for ler a Bíblia, pede o Espírito Santo para te ajudar a entender o que você está lendo, Amém. sabe? Porque aquela palavra ali é para você, Glória né? a Deus. E não se canse, não fica preocupado em ler um monte de capítulo. Não, às vezes é uma frase que você vai encontrar com Deus naquele dia, que você vai chorar, Glória a que Deus. você vai sorrir, que você vai pedir perdão. Não fica se comparando, você não é igual a ninguém, você é você. Aleluia. Tá bom? Obrigada. Então vamos orar agora. Glória a Deus. Coloca a mão na sua mente, assim, na sua cabeça. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Oh, papai, obrigada por esta noite, pela oportunidade que temos, ó Deus, que tivemos de estar aqui juntos, ó Deus, de te louvar, de te adorar, de te bendizer. Agora eu te peço, ó Deus, porque a tua palavra fala que a nossa mente, ó Deus, é ali que o Senhor nos controla, Deus. Então, Deus, eu te peço em nome de Jesus, que só lave da mente de cada um, ó Deus, alguma palavra, Deus, alguma fortaleza de mente, ó Pai, que esteja impedindo algum filho seu, ó Deus, de te conhecer em plenitude, de ser curado, de ser feliz, de ser alegre, ó Deus. Lava toda a culpa, todo espírito de culpa, de medo, de rejeição.